Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos. Olá, tudo bem? É um prazer imenso ter você conosco. Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da nossa retrospectiva 2025 do podcast Conexão Alvorada. Hoje relembramos as passagens de pessoas que deixaram marcas na nossa trajetória ao longo deste ano. Vamos revisitar conversas fundamentais sobre tecnologia, turismo, educação, ciência, cidadania e espiritualidade, recebendo os convidados que são referências em nossa comunidade em Londrina. Fique conosco. Neste primeiro episódio, nós recebemos o Dr. Mário Sérgio, presidente da OAB Londrina, e a doutora Thalita Cristina, que é a vice-presidente. Eles abordaram o papel social da instituição e os desafios dos novos advogados que ingressam anualmente no mercado, compartilhando valiosas experiências sobre os primeiros anos de profissão. Doutora Thalita, nós temos aí uma gama muito grande de gerações de advogados, né? O doutor Mário ele acabou de dizer que tem 30 anos aí de atuação e também temos muitos aí recém-formados no mercado, né? O que a OAB faz? Faz algum trabalho de mentoria, de troca de ideias entre essas gerações? Nós temos hoje os chamados jovens advogados, né? Considero até uns 10 anos de advocacia. A grande maioria, cerca de 70%, né, dos advogados hoje da nossa subseção são advogados com 10 ou menos tempo aí de profissão. Uhum. E essa jovem advocacia, ela tem a mesma responsabilidade do advogado mais experiente como o Mário, só que ela não tem a experiência. Então, sempre o que falta para o advogado jovem é a experiência. Nós temos que a porta de entrada dentro da OAB é o núcleo jovem. Então, hoje o advogado, quando ele faz o juramento, ele já entra no núcleo jovem, que é uma comissão dessa advocacia iniciante, independente se é um advogado que tem 50, 40, 30 anos de idade, porque você pode ser um jovem advogado mesmo já tendo 50, 60 anos. E essa jovem advocacia, então, é um grupo de advogados, alguns mais experientes, outros ingressantes na advocacia. E ali a gente vê que eles conseguem realmente fazer várias conexões, network, informação, troca de experiência. Então, ontem mesmo uma advogada jovem me relatou, eu estava com uma dúvida de previdenciário, um cliente veio me procurar, eu não sabia o que fazer, coloquei no grupo, na hora um já vem e fala, peraí que isso aí eu sei fazer. E já entra em contato e já ajuda, né? Então, eles mesmos, os próprios jovens, eles têm advogados, eles têm essa troca de experiência dentro do núcleo jovem, que hoje é a nossa porta de entrada. Nós temos, que está em implementação ainda, um projeto muito interessante de trazer esse jovem advogado para os grandes escritórios, para troca realmente de experiência com aqueles advogados que já têm mais tempo de advocacia, e não só experiência, às vezes, da prática do dia a dia, mas experiência de organização do escritório, contas, precificação de honorários, que é uma dificuldade que o jovem advogado tem muito grande hoje, né? Quanto que eu cobro, como que eu cobro, né? E você trocar a experiência com quem já tem lá 30, 40 anos de advocacia, né? Isso é muito enriquecedor. Então, através do núcleo jovem, dessas parcerias que nós estamos construindo com alguns escritórios, né? Para acolher realmente esse advogado em início de carreira, nós queremos realmente trazer para o advogado aquilo que falta, porque ele já tem tudo, ele é formado, ele tem a parte técnica, passou no exame da ordem, que é um exame super difícil, mas falta para ele a experiência. E aí, quando ele consegue essa troca com alguém que já tem esse tempo de advocacia, a gente vê que isso enriquece bastante e melhora muito mais a atuação desses profissionais. Então, hoje, o núcleo jovem é essa porta de entrada. Nós temos feito vários trabalhos com os jovens advogados, essa relação da diretoria mesmo, da gente ir participar dos juramentos com eles, das sessões de compromisso. Nós temos reuniões que antecedem a sessão de compromisso, onde a gente esclarece para eles tudo que tem dentro da OAB, e não só dentro da OAB, tudo que eles têm direito, né, enquanto advogados, as prerrogativas, porque muitos saem da faculdade só sabendo a lei,
mas desconhecendo a profissão em si. Então, a gente tenta essa aproximação, que hoje nós temos na nossa diretoria uma diretora da advocacia iniciante, que é a Jaqueline Coraza. Então, está no dia a dia com a gente na diretoria e está junto, muito próxima do núcleo jovem, com essa jovem advocacia que está ingressando na nossa ordem. Então, isso tem sido um trabalho, assim, gratificante. A gente tem tido feedbacks muito, muito bons dos jovens advogados, desse acolhimento que eles têm sentido realmente em casa. A gente brinca que a OAB é a casa do advogado. E eles realmente têm sentido em casa, depois que fazem o juramento, esse espaço ali dentro da ordem. E, de alguma forma, também, eles participando dentro da OAB, eles também vão seguir ali as prerrogativas, vão seguir o que está se pensando em termos de Londrina e região, a forma correta de atuar e tudo mais. Isso também é muito importante, né? Sim, porque às vezes o jovem advogado falta um pouco, além da experiência, um pouco daquela coisa do pulso firme, né? Da coragem, né? Eu lembro, a primeira vez que eu tive minha prerrogativa violada, eu tinha 6 meses de advocacia. E eu liguei para o então presidente na época e falei o que aconteceu. Ele falou, não, isso não pode fazer com você tem que ir lá, tem que bater na porta. E eu não consegui fazer nada. Eu saí e chorei. Foi a única coisa que eu consegui fazer, foi chorar. Eu tinha 6 meses, falei, como é que eu vou bater na porta de um juiz? Como é que eu vou brigar com o juiz? Então, essa... Agora eles podem chorar na OAB. Agora, exatamente. Agora, eles têm... Não, e na minha época não tinha esse telefone onde eu podia ligar, né? Mas hoje eu posso... O jovem advogado pode ligar no disque prerrogativa na hora, que vai um outro jovem advogado que tem um pouco mais de experiência atender ele. E vai lá no fórum, na delegacia, onde ele estiver com a prerrogativa violada e vai atender ele na hora. Então, esse acolhimento, para a jovem advocacia é muito importante, porque os primeiros anos são difíceis, que na verdade, assim, a advocacia o tempo todo é difícil, mas o começo é mais difícil, né? Até a gente se estabelecer, entender um pouco a profissão, a área, e aí esse apoio é muito importante, sem dúvida. Eu lembrei, padre, se me permite, claro, uma situação dessa que a Thalita falou. Um jovem advogado teve um problema numa audiência com um juiz, e ele ligou da sala da audiência dizendo que estava com a prerrogativa violada. O juiz virou para ele e disse assim, então saia da sala e espere a OAB lá fora que eu vou fazer outra audiência. Daí ele perguntou para o advogado que estava lá para atendê-lo, ele falou assim, não, continue sentado aí que eu estou chegando. E ficou sentado, o juiz não conseguiu chamar a outra audiência e chegou lá o advogado mais experiente da comissão de prerrogativas para solucionar o problema, né? Então, assim, a solução é imediata, né? E a gente vai trabalhar também com conversas institucionais, né? Para que as autoridades entendam a importância das prerrogativas da advocacia, porque eles costumam, às vezes, não todos, mas alguns, entender a importância da advocacia só quando eles precisam do advogado. Se nós analisarmos de uma forma lógica, né, se você preserva, então, a prerrogativa do advogado, com certeza você está automaticamente protegendo o cliente dele. Né? Sim, porque que pode ser qualquer um de nós, né? Inclusive o juiz, inclusive o promotor. Sim. Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos. Conversamos com o Frei Carlos Acácio, frade, capuchinho e missionário. Ele foi reitor do Santuário do Despojamento, onde São Francisco renunciou às suas riquezas, trouxe uma reflexão tocante sobre Carlos Acutis, o santo de calça jeans, cujo túmulo atrai milhares de peregrinos. Nós estamos hoje entrevistando aqui no nosso episódio do Conexão Alvorada, Frei Carlos Acácio, que foi o primeiro missionário capuchinho brasileiro a ser reitor do Santuário do Despojamento, onde, conforme ele explicou, aconteceu esse rito, essa marca tão forte de Francisco, que foi retirar suas roupas no sentido não só da parte material, mas também espiritual. E também que hoje nós encontramos lá o corpo, né, os restos mortais de Beato Carlo Acutis. Frei, o que mais toca o seu coração na vida, na espiritualidade do Beato Carlo Acutis? Explica para o pessoal ainda que às vezes não ouviu falar
do Beato. Quem foi Carlo Acutis? O Beato Carlo Acutis, que só com 15 anos, né, foi para o céu, vítima de uma leucemia fulminante, mas um gigante na fé. O que mais impressiona é que um santo da era digital viveu na grande metrópole, né, a capital econômica da Itália, Milão, de uma família rica, jovem, bonito, tinha tudo para tomar outros rumos, mas o coração dele foi conquistado por Jesus, Jesus Eucarístico, Jesus nos pobres, Jesus nos necessitados, grande devoção a Maria Santíssima e uma influencer de Deus. Ele soube usar a internet com os recursos de então, né? E soube usar muito bem para evangelizar, para tocar os corações a respeito da mensagem do Evangelho. Então, o que mais me tocou na vida, conhecendo mais a vida do Beato Carlo, também os pais dele, as pessoas que o conheceram em Assis, tive a oportunidade de falar com várias pessoas que o conheceram pessoalmente, conhecer esse testemunho. E o que eu percebi que mais me tocava era essa totalidade dele em Deus, né? Esse não reservar nada para si mesmo, que tem muito a ver com aquilo que nós falamos antes sobre o despojamento, dar tudo para Deus. Então, isso era o que mais como eu posso dizer, sentia como um chamado para mim também, né? Quer dizer, não tenha medo de dar tudo a Deus, de ser totalmente de Deus, né? Até porque Deus nunca vai nos decepcionar, não vai nos tirar o que realmente é importante para a nossa vida. Pessoalmente também, Carlo me fez olhar a Eucaristia, o sacerdote, já há algum tempo, já mais de uma década que era sacerdote, mas admito que Carlo me fez olhar a Eucaristia de um modo diferente, né? Essa insistência dele da presença real, viva e atuante de Jesus na Eucaristia, mas não intimista, né? Porque Carlos, depois da Eucaristia, ele te leva para os pobres. Então isso também foi algo que Carlos me tocou muito. O amor dele pelos pobres, mas de modo assim direto. Me tocava saber que no dia do funeral dele, muitos pobres foram ao funeral e a família Acutis não conhecia. E quando perguntavam, mas quem é você? Quando levavam lá as condolências, né? E ele dizia, mas eu nunca te vi antes, mas Carlos me via, né? Eram vistos por Carlos. E Carlos que conhecia os pobres por nome e sobrenome. E Carlos que não delegava a caridade, né? Porque às vezes a gente dá uma oferta e diz para os pobres, aí a Caritas vai pensar o que vão fazer, vão distribuir. Carlos não delegava, isso me chamou muita atenção quando escutei. Ele ia pessoalmente. Ele fazia amizade com os pobres. E se a gente for pensar, Padre Jefferson, a maior pobreza mesmo, o que mais faz falta é isso, é os pobres entenderem que alguém se interessa por eles de verdade. E não só os veem como coitadinhos ou dá aquela oferta ali, aquela esmola, sem nem olhar nos olhos. Então, Carlos, ali tem um irmão meu, tem um filho de Deus ali, tem um ser humano incrível, que tem a mesma dignidade que eu tenho. Conhecer essa sensibilidade de Carlos para com os pobres me desarmou, me desestruturou. Eu digo, o que eu estou fazendo? Né? Que eu sou sincero para dizer que Carlos me questionou profundamente sobre isso. Profundamente. E aí começamos um serviço lá mesmo no santuário de acolhida dos pobres. Os pobres, ficou depois bonito perceber que outras paróquias diziam, vai lá no santuário do despojamento que vão te abrigar lá, aqui está meio difícil, está complicado, não sei o quê. E começou-se a criar uma fila, né, dos pobres peregrinos, porque pode parecer estranho falar isso, como é que na Europa, na Itália, tem pobres, tem sem teto? Tem, existe, né? E muitos perceberam essa acolhida do santuário do despojamento, mas eu disse para eles, né, dizia, olha, isso não é mérito meu. Foi Carlos Acutis que me tocou, me incentivou a fazer isso. Eu me sentia muito hipócrita fazendo todo um discurso sobre Deus e não acolhendo como Carlos os pobres. Até porque São Francisco,
o nosso pai seráfico, isso fez sempre durante toda a sua vida, ao ponto de se fazer um com os pobres, né? Então esses dois aspectos, Carlos, me tocou muito, a sua totalidade em Deus, o seu amor por Cristo na Eucaristia, o seu serviço a Cristo nos pobres. Muito bonito, né? Para nós realmente nos inspirarmos nesse grande quase santo, né? Porque já será proclamado em breve, daqui a pouco nós falamos sobre isso. Frei, o senhor trouxe aqui hoje uma relíquia do Beato Carlo Acutis. Qual é essa parte dessa relíquia? É do tecido de Carlos, né? Uma parte do corpo dele, do tecido, que a família ali está escrito ex corpore, que é uma parte do corpo, né? E que a família do Beato também me concedeu. E desde cedo me veio esse desejo, né, de peregrinar com essa relíquia, porque é um sinal da presença, da santidade, e perceber também que o primeiro milagre, né, atribuído a Carlos aconteceu diante de uma relíquia dele, que nem era de primeiro grau, até era de segundo grau, vamos falar também disso, né? A relíquia de segundo grau que está comigo também. E tem esse sentido belo, importante, que essa relíquia também, que foi um presente da família Acutis, dos pais de Carlos, né? Que depois ficou muito interessante o fato de que eu vejo isso também a providência de Deus, que a camisa que eles escolheram de Carlos foi uma camisa onde está escrita a palavra original, claro, em inglês, pode até parecer assim que é em português, mas se vocês veem, ela está em inglês, aqui está o certificado de autenticidade, né, que é emanado pelo postulador da causa de beatificação do Beato Carlos. E isso, Padre Jefferson, nos inspirou a uma campanha, né, que a gente está fazendo, rodando o Brasil, começando por aqui. Começamos lá pela cidade de agora me fugiu o nome da cidade, onde nós começamos essa peregrinação. E agora estamos aqui em Londrina, continuando, e com esse slogan, né, com esse lema, seja original, vista essa camisa, que aqui no Brasil nós temos essa expressão muito interessante, vista essa camisa. Então, vamos vestir a camisa da originalidade, que Carlos amava dizer isso, né? Todos nascemos originais, mas muitos morrem, infelizmente, como fotocópias, e vivem como uma fotocópia, né? Não sem originalidade. E a gente entende que ser original coincide com ser santo. Porque ser original não é de acordo com o que o mundo diz que eu tenho que ser, não é de acordo com como eu acho que eu tenho que ser, mas essa conexão que você falava no início, conectar-se com a própria essência que Deus semeou dentro de nós. Então aquilo que Deus pensou para nós é sermos originais, né? Então se a gente é original de verdade, a gente acaba sendo santo, como Carlos, né? Então não vivamos como fotocópias, mas originais. E a nossa intenção é essa, de rodar o Brasil, levando essa mensagem e dando a possibilidade às pessoas rezarem diante das relíquias, pedirem a Deus, através do Beato Carlos, uma graça, um milagre. Eu costumo dizer, não peçam o possível, porque o possível nós temos que fazer. Peçam que para você é impossível, aquilo que só Deus pode realizar, também através da intercessão dos santos. E nós começamos pela cidade de Piracicaba, a nossa peregrinação. Que bom, Frei. Nós ficamos extremamente honrados, né, de ser aí a segunda cidade a acolher essa belíssima campanha. O senhor teve a oportunidade lá de acompanhar logo o início, né, da colocação do corpo, né, dos restos mortais. E como tem acontecido a peregrinação dos fiéis em visita lá ao corpo e em oração? Bem, é incrível ver que o mundo está passando por lá, né? De todos os continentes. É uma coisa, um fenômeno global
que alguém maldosamente ousou dizer que era um fenômeno de internet, né? Carlos tem toda essa popularidade porque souberam trabalhar a imagem dele na internet, na divulgação, nas mídias. E eu respondi para essa pessoa que fazia essa crítica, né, fazer essa observação, digo, olha, eu acho que não, humildemente posso dizer que tem muita gente que brilhou na internet, hoje você não sabe nem que fim, onde foi acabar, né? Mas Carlos cresce sempre mais. E cresce não porque ele tem uma imagem, porque ele tem um conteúdo. E depois o maior trabalho que faz na internet é ele mesmo. Ele mesmo, porque uma das coisas que mais me impressionava no Santuário do Despojamento era escutar vários relatos de pessoas que sonharam com Carlos antes de conhecê-lo. Isso me impressionava muito, porque de uma coisa é sonhar com Carlos depois de ter visto um vídeo, assistido um filme de Carlos, ter escutado um testemunho, ficou impressionado, sonhou. Tudo bem, acontece, que já é uma coisa bela. Mas você sonhar com uma pessoa sem conhecê-la e depois que você vai conhecer e dizer foi ele que apareceu, foi ele que falou comigo, foi ele que me deu uma resposta, isso me impressionava muito. Então eu disse, olha, não é internet, não é Carlos meu. Ele sabe trabalhar, sabe chegar até as pessoas, sabe tocar. E era belo demais ver todas as idades fascinadas por Carlos. Do pequenino que está começando a falar que reconhece Carlos, ao idoso, ancião. Teve um dia emblemático que eu estava presidindo a missa no Santuário do Despojamento e eu tinha do meu lado direito um sacerdote que estava completando 50 anos de sacerdócio. Do meu lado esquerdo tinha um sacerdote que estava celebrando a sua segunda missa como padre, e ele disse, eu tenho que celebrar a missa, a minha segunda missa, no Santuário do Despojamento, porque se hoje eu sou padre, é porque eu vim aqui nesse santuário pedir que Carlos me ajudasse, entre lágrimas, pedindo que ele me ajudasse a vencer a minha síndrome do pânico. Era a minha última chance, eu já tinha recebido 5 chances, porque ele teve 5 crises em público, e o reitor dele disse, olha, se o resultado da terapia não aparecer, se nós não virmos os resultados da tua terapia, você não pode ser ordenado, você não pode continuar o seu caminho com esse problema. E ele disse, eu vim aqui pedir para Carlos que me ajudasse, eu queria ser sacerdote. Isso se emociona, né? Mas e foi isso que aconteceu. Ele estava ali que já eram 3 anos que ele não tinha crise do pânico, né? Não tinha nenhuma. Ele se sentia curado. E ele atribuía a Carlos esse milagre, né? Essa cura. E por isso eu tinha esse padre de um lado e o outro de 50 anos de sacerdote, também atraído por Carlos, dizia, eu tenho que vir aqui porque ele renovou meu sacerdócio. Esse garoto de 15 anos fazendo tudo isso. Eu digo, poxa vida, então... Esses e tantos, eu poderia ficar dias contando aí, Padre Jefferson, relatos do que eu vi e ouvi no Santuário do Despojamento nesses anos que fiquei como reitor ali. Realmente, a vida dos santos é sempre um grande mistério, mas ao mesmo tempo nos ensina, ao mesmo tempo nos abastece, não é? Frei, e o que a presença do Beato Carlo Acutis no Santuário do Despojamento tem ensinado, principalmente para a igreja, em relação à juventude? Porque, lógico, o senhor acabou de dizer que ele atrai desde as crianças até os idosos, mas é bem, pela idade que ele tinha, é bastante evidente que ele atrai uma quantidade muito grande de jovens, né? O que se percebeu até agora, esse impacto, como que a igreja tem visto esse impacto na juventude? Nós temos visto que é realmente uma providência de Deus para a igreja, o Carlos, porque ele está trazendo de volta muitos jovens, ou os jovens que já estavam na igreja estão redescobrindo a beleza da fé.
é muito bonito ver os jovens que se identificam com ele, porque ele, sepultado, o corpo está exposto, nós sabemos, né? Depois de ter sido feito um trabalho sobre o corpo, ele não estava intacto, mas foi feito um trabalho de reconstrução do corpo, mas está o corpo dele ali. E é bonito ver que pela primeira vez na história nós temos um santo vestido com calça jeans e tênis, né? E uma camisa dos nossos tempos, né? Então tem de imediato essa identificação, seriam como nós, né? E que gostava também de nadar na piscina, gostava de PlayStation, gostava de esporte, gostava de internet. Então se quebra aquela ideia, sim, é uma ideia que se tem de santidade, que é uma coisa dos séculos passados, só para quem é padre, quem é freira, quem é desse mundo. Fiquei comovido de ver também, né, na descrição lá quando saiu na beatificação a descrição de Carlo na liturgia, e ver que tem escrito Carlo Acutis, leigo. Então não está escrito sacerdote, bispo, missionário, leigo. Um leigo da igreja, ou seja, um batizado do nosso tempo que viveu a sua fé. É bom remarcar também o fato de que Carlos não fazia parte de nenhum movimento eclesial. Não que não sejam importantes os movimentos eclesiais que estão fazendo um bem gigantesco à igreja, uma providência divina. Mas chama atenção o fato de que Carlos não frequentava nenhum tipo de movimento eclesial, né? E isso é muito forte para dizer que qualquer um, com aquilo que a igreja oferece todos os dias como meios de santificação, pode viver a fé de modo heróico, belo, pleno, como viveu Carlos, tão pequenino, né? O que ele tinha à sua disposição? Ele tinha nada mais, nada menos do que a Eucaristia, celebrada e vivida todos os dias, o sacramento da penitência, que ele com frequência buscava para estar sempre unido a Jesus e separado do pecado, o Santo Terço, a devoção mariana, a Sagrada Escritura, que hoje, graças a Deus, se popularizou, e até quem não tem a Bíblia em casa, mas pode ter no celular, né? Então, o acesso que ele tinha, nós também temos hoje, né? Então, não temos desculpas. A gente precisa só fazer o que ele dizia. A santidade, ele dizia uma coisa muito interessante, bem simples, né? Que basta a gente começar a mudar a direção do olhar. Se olhar mais para o céu e deixar de olhar mais para si mesmo. Até porque, dizia ele, a tristeza é o olhar voltado para si. Mas a felicidade, ele não dizia só a alegria, mas a felicidade é o olhar voltado para Deus. Um bate-papo especial com o cardiologista Dr. Ivo Alberto Nóbrega Silva. Ele apresentou uma proposta inovadora que une medicina convencional à integrativa, cuidando do paciente como um todo, ou seja, o corpo, mente e também o espírito. Neste trecho, o doutor alerta sobre o uso excessivo do açúcar em nossa rotina diária. Especificamente, para quem está nos acompanhando, existe fatores muito claros, né? Nós temos que cortar na carne. Precisamos diminuir muito a farinha branca, açúcar, isso é uma realidade. Isso é uma realidade para quase todas as pessoas. 70% das pessoas têm alguma intolerância à farinha branca, ao glúten. Então a chance de você que está assistindo aí ter isso é 7 em 10, tá? Então é muito alto, tá? O açúcar, na verdade, ele não é necessário para a gente sobreviver, porque o nosso corpo ele produz açúcar a partir de gordura, a partir de proteína, a partir de qualquer coisa, tá? E quando você come muito açúcar, agora vamos entrar em outro assunto polêmico. Quando você come muito açúcar, aumenta o hormônio que abaixa o açúcar, que é a insulina. Esse hormônio, ele além de abaixar o açúcar e produzir gordura,
tá? Produz um pouco de músculo também, mais gordura. Ele retém sal e água no rim. E subindo a pressão. Então, isso que eu explico no consultório. Eu falo, ó, o sal, ele na verdade, ele é retido por um hormônio chamado insulina. Aí a pressão sobe. A pressão subiu por causa do sal? Não, a pressão subiu por causa do açúcar que você comeu. Porque o açúcar sobe a insulina. E a insulina retém o sal. O sal, ele é um mineral. Assim como é o magnésio, assim como é o potássio. Os minerais, eles não têm ação de hormônio. Eles não têm comando sobre o nosso corpo. Assim, falar, ó, contrai essa artéria, dilata, cresce esse músculo. Quem faz isso é o hormônio. Então, quais são os hormônios que retêm sal? A insulina é um deles. A aldosterona é outro. Que o rim ativa quando ele percebe que você está com pouco sal circulante. Então o rim percebe, ó, tá com pouco sal. Então eu não posso eliminar sal pela urina, porque senão senão o meu corpo morre. Aí o rim faz o quê? Pede para liberar o hormônio aldosterona. E a aldosterona retém o sal. E o que acontece com a pressão? Sobe. A pressão sobe por falta de sal circulante, tá? E se o sal subisse a pressão por si só, um paciente não poderia receber soro na veia no hospital. O que é soro? Água com sal. E 1 litro de soro tem 9 gramas de sal. Tem 9 colheres de sal. 9 de cafezinho. 9 colheres de cafezinho de sal tem 1 litro de soro. Aí uma pessoa que está lá entubado, com AVC, com câncer, estrupiado lá na UTI, ele está recebendo o que na veia, padre? Sal. Sal e água, que é o soro. Se fizesse mal, podia fazer? Não. Então, o que realmente sobe sua pressão? Aí que você que está em casa. É o tanto de açúcar, carboidrato que você come, tá? E aí o sal fica culpado, padre? A pessoa tira todo o sal, continua comendo carboidrato e ele tira remédio da pressão? Você já viu alguém, padre, que tirou o sal da comida e tirou remédio? Fala pra mim. Não. Porque continua comendo o açúcar e o açúcar retém sal. Poxa vida. Toriva, agora vamos mais a fundo na carpintaria. Vamos contar pro pessoal assim. Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos. O cirurgião dentista Dr. Aldo Pedalino explicou as causas e efeitos da disfunção temporomandibular. Falamos sobre sintomas que afetam silenciosamente o dia a dia, como dores de cabeça, estalos na mandíbula, bruxismo e também a tensão facial. Acompanhe. Então, meus amigos, quem tem todos esses sinais que eu falei, de estalos, cansaço ao mastigar, cansaço ao falar, dores na articulação, dores laterais de apertar, né, dor no fundo do olho, uma sensação de sinusite, mas não tem sinusite, são características de DTM. Tem que ser o dentista que tem que tratar isso, né? Um dentista especializado na área, tá? E aí sim vocês vão resolver o problema de vocês. Então, essas dores são características de DTM. Em relação à AME, vocês podem visitar a hora que vocês quiserem, não precisa avisar, é só chegar lá. Nós trabalhamos com as portas, os portões nossos são abertos, nós não fechamos o portão, né? E ninguém nos rouba, ninguém leva computador, a gente tem um monte de computador, nós não temos problema com isso. E vocês podem chegar, entrar, falar com a Viviane, nossa coordenadora, e entrar para conhecer. Será um prazer recebê-los e almoçar com a gente. Sempre nós estaremos de portas abertas. E o que eu posso falar da AME, né? É que quando eu cheguei lá em 2003, estava eu, minha esposa e minhas 2 filhas, na época com 12 anos. Nós fomos direto para igreja. Medo, né? Medo. Não conhecia ninguém, sabia que lá era barra pesada.
Aí fomos conversar com o padre, que era um padre italiano. O padre Severino, o nome dele. Ele era italiano. E aí explicamos que a gente estava lá para fazer alguma coisa. E aí ele nos falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: o pouco que você fizer para eles, você vai mais receber do que dar. E depois de 20 anos, ele já é falecido, eu não tenho dúvida disso, né? Eu não tenho dúvida disso. Que a gente luta diariamente, né? É uma luta diária que nós temos de verba e ação e execução, de dar aula, né? Sábado de manhã eu dou aula às 6 horas da manhã. Então é uma luta diária, mas ele estava certo. Quando a gente esquece da gente, a gente mais recebe do que dá. É impressionante, né? Então vão lá conhecer e sejam nossos parceiros. Nós precisamos da ajuda de vocês para nos ajudar a cobrir a quadra. E o padre Jefferson recebeu Marcos Castro, o Marcão Careca, secretário municipal da Cultura aqui de Londrina. Em uma conversa sobre criatividade e impacto social, discutimos o papel da cultura na vida urbana, os bastidores de grandes eventos e o desafio de transformar ideias em experiências reais. Hoje meu convidado no podcast Conexão Alvorada é o Marcão Careca, o atual secretário municipal de cultura aqui de Londrina. Marcão, eu sei que pelo tempo que eu te conheço, você acredita na cultura como esse elemento que pode transformar a sociedade, não é? Como que essa visão tem se refletido hoje nas suas tomadas de decisão, nas políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas pela Prefeitura de Londrina? É observação. Você tem que ter observação. A política pública nada mais é do que uma grande ferramenta de transformação. Mas ela não pode ser feita atrás de uma mesa. Ela não pode ser feita num gabinete. A única transformação possível de um gestor como um secretário é in loco. Eu verdadeiramente preciso ir num assentamento, numa favela, num bairro. Eu preciso saber o que é uma folia de reis. Eu preciso entender a necessidade daquela comunidade. Só indo. Você tem que chegar de manhã numa quermesse, onde um padre ou um pastor esteja ali sendo um líder, junto com o líder comunitário, e aquelas pessoas se cotizando para organizar um evento que ele é centenário e que ele passa. Eu estou dizendo isso porque eu convivi junto com a Folia de Reis. Eu fui lá no bairro, eu fui lá na paróquia, eu fui conhecer o padre, fui conhecer os líderes comunitários, eu fui conhecer o porquê que eles querem fazer aquilo, de onde vêm essas pessoas, e pasme, meu amigo, vem de 20 a 30 ônibus de vários estados, do Mato Grosso, de São Paulo, aqui do Paraná, para um domingo onde eles dormem dentro dos ônibus, ou perto dos ônibus, esperando o seu momento para entrar com a Folia de Reis. Quanto tem de investimento ali do estado? Nada. Nada. Porque foge ao radar. Porque você tem que sair de trás da mesa. A resposta que eu te dou é: sai de trás da mesa e vai onde o povo está. Como é que eu vou falar sobre os indígenas da cidade se eu não for na aldeia, se eu não for no lugar onde eles estão e conversar verdadeiramente com eles? O que é que vocês precisam? O que é que já fizeram e o que não fizeram? O que está ao meu alcance de fazer? Porque você vai falar com o pessoal do artesanato, é a mesma coisa, é necessário você entender. Em Londrina tem vilas culturais. Tem vilas culturais que eu pego a minha esposa, pode estar chovendo do domingo à noite, que é o momento universal do sofá, no domingo à noite, e eu saio para a rua junto com a minha esposa, vou lá numa vila cultural ver um espetáculo. Saber por que o som está ruim? Porque a gente não tem dinheiro para fazer. E a luz? Por quê? O que vocês estão fazendo? Que música que é essa? Se eu não ouvir, se eu não captar essa emoção e esse momento da cidade, não tem como eu tomar decisão. Não tem como eu tomar decisão. Porque às vezes, erroneamente, um projeto
Do ano passado para cá, ele levou mais verba do Promic, que nós temos um programa em Londrina, chama-se Promic, que é o Programa de Incentivo à Cultura, não é? Que advém dos nossos impostos, que é um dos únicos no Brasil. Ele foi criado há mais de 20 anos, na época do prefeito Nedson, junto com o secretário Bernardo Pellegrini, com o Dentinho. É um pessoal que trabalhou muito para que isso fosse implantado na cidade. Só que ele parou tanto o edital com a lei há 20 anos atrás. 20 e poucos anos depois, é o mesmo processo. Este ano, eu fiz uma revisão no edital, olhei o edital e falei, pessoal, isso aqui é uma verba pública, não é? Isso é um incentivo à cultura, não é? Perfeito. Sabe por quê, padre? Porque há 20 e poucos anos atrás, o artista, ele é artista. Às vezes ele pinta bem, canta bem, dança bem, mas ele não sabe como captar verba para pagar o trabalho dele. E coitado, às vezes morre pobre, muito conhecido, porque bater palma, falar que é bacana, é legal, mas não paga a conta. Então ele tem o Ouro Verde lotado, naquela noite a família sobe no palco, todo mundo agradece, bate palma, ele desce chorando e ele vai a pé para casa porque não tem nem carro. Às vezes chega em casa e não tem o que comer, mas ele foi aplaudido. E ele vai se enfeitiçando com isso, ele vai, né, se emocionando e as contas não são pagas. Então criou-se o Promic, que é um programa de incentivo à cultura há mais de 20 anos atrás. Para quê? Para facilitar a vida desses artistas todos. Esse dinheiro advém dos nossos impostos. E existe um Conselho Municipal de Cultura que analisa todos esses projetos. Tá bom? Então tá. Feito isso, você precisa colocar projetos muito bem escritos, muito bem definidos, para que a cidade toda tenha essa noção do que é que está acontecendo na cidade. Então, 20 anos depois, eu entro na secretaria e eu olho para a secretaria como se fosse uma empresa. Eu olho para você, cidadão, como se fosse um cliente. E eu olho o servidor como se fosse os funcionários da empresa. E a gente precisa entregar isso com maior clareza. Então eu peguei o edital, que estava escrito há muito tempo atrás, e modernizei esse edital. Nessa modernização, eu peço no edital que todos os eventos que estiverem acontecendo na cidade, eles sejam divulgados de uma forma mais clara. Porque há 20 anos atrás, você não tinha um celular com qualidade, você não tinha internet com qualidade. Hoje você já tem. Então é necessário você divulgar melhor, você capilarizar melhor, democratizar. Tem que ser disruptivo. Os projetos têm que acontecer no centro da cidade, mas também no bairro, no assentamento e também nas vilas rurais. É necessário o distrito e o patrimônio ter a mesma cultura que nós temos no centro da cidade. Então essa é uma luta que não se conquista no primeiro ano. Não se conquista. Então eu tenho aqui mais alguns anos para fazer com que isso seja implantado na cidade. Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos. E nós também recebemos aqui no estúdio o Padre Glauber Gualberto, pároco da paróquia Nossa Senhora de Lourdes e do Santuário do Silêncio. O foco foi a inclusão de pessoas com deficiência e necessidades sensoriais na igreja, destacando a importância de acolher, adaptar e amar na vida sacramental. Padre, assim, pela minha prática, eu gostaria que o senhor também falasse aí para tantos padres aí ao redor do Brasil e também, por que não dizer, do mundo, porque com a internet a gente alcança os lusofalantes, né, no mundo todo, e também aqueles leigos que estão todo domingo, né, todo sábado à noite ou domingo na Santa Missa. Existe uma diversidade muito grande de deficiências hoje, é muito difícil identificar, né, e tem lá as questões dos cordões e tudo, né? Mas muitas crianças não utilizam. Então, às vezes, acontece uma situação na missa que causa um desconforto na comunidade naquele momento da missa. Que dicas que o senhor daria, tanto para os padres, como principalmente quem lida com a questão que é a pastoral da acolhida, os ministros da Eucaristia, que não estão preparados para lidar com essas situações, e eu já vi vezes assim que chamam a atenção das crianças, e os pais de fato ficam chateados, os pais se sentem excluídos. Quais as dicas que o senhor daria para que isso, as pessoas, mesmo com a falta de conhecimento, o que elas podem fazer, qual a abordagem que elas devem ter? Sim. Primeiro tentar entender o que está acontecendo, nunca olhar pré-julgar uma situação, né? A gente nunca pode presumir algo, eu creio. Você está vendo que a criança está com dificuldade ali,
pode ser muitas vezes mesmo que ela queira fazer uma baguncinha, isso é normal, mas tem algumas que têm essa deficiência mesmo expressa. Então, primeiro conversar ali, entender a necessidade daquela família, acolher, sentir as dores e perceber ali, através da conversa, uma melhor maneira de trabalhar. Muitas vezes a própria família já nos dá a resposta, padre, quando isso acontece. A mãe já sabe um pouco como que pode lidar com a criança. Talvez numa missa onde tenha assim, uma música mais forte, uma luz mais intensa, não seria assim, um momento tão adequado para aquela criança frequentar. Pode ser em outro horário, em outro aspecto. Então, cada criança com deficiência também tem o seu horário, a sua forma. Talvez um dia de manhã seja melhor para que ela possa participar, no domingo de manhã ou no domingo à noite. Isso, a conversa franca com a família também ajuda bastante, a gente encontra bastante resposta. E depois ter a sensibilidade de querer fazer algo também. Será que podemos fazer de uma determinada maneira? Se sim, ok, vamos proceder assim. Se não, como podemos fazer? Então, fazer uma reunião, talvez, ali com as pessoas envolvidas e tentar solucionar ali ou ajudar aquele sujeito a vivenciar a fé de uma melhor maneira possível. Hoje eu percebo também que nas nossas comunidades temos bastante deficiências, assim, temos coroinhas já com deficiência, inclusive na paróquia do Senhor, né? Na minha tem vários. Isso é muito bonito ver acontecer, coisa que já não acontecia antigamente, simplesmente porque havia esse pré-julgamento. Presumia-se que naquela pessoa não podia fazer determinada coisa, mas depois, conversando, percebeu que não é possível, pode ser coroinha sim, pode trabalhar em outra forma. Vejo pessoas com síndrome de Down trabalhando na acolhida porque são tão felizes e expressam isso na sensibilidade deles, do jeitinho deles. Então, eu creio que tem que partir de uma conversa franca primeiro com a família e depois ver aí o que pode ser feito. E viver é mais que um presente, mas viver melhor também é uma escolha. O geriatra Dr. Marcos Cabreira conversou conosco sobre como envelhecer com saúde e a importância de termos propósitos claros e objetivos de vida em todas as idades. Dr. Marcos, uma coisa que o senhor fala muito, até em palestras que eu já assisti do senhor, é sobre viver com propósito, né? Mas não só nessa última fase já como idoso, mas viver com propósito em todas as fases da nossa vida. Conta um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo, nos escutando, o que é de fato viver com propósito. Então, né, o propósito é bem assim, sabe? O propósito é assim, para que eu sirvo? Qual é o meu projeto para mim, né? Porque todos nós, em algum momento da vida, a gente torceu para o nosso projeto, né? Você pode ver que o adolescente ele tem muito bem o que é propósito, né? Ele quer, ele tanto quer que ele é tão egoísta, ele só pensa no propósito dele. Mas é uma fase onde ele tem isso muito forte, né? Depois a gente começa a viver a vida. Muitas vezes a gente corre atrás de propósitos que não foram nossos. Quantos de nós não corre atrás de bens materiais que não eram necessidade nossas? Quantos de nós não colocamos os nossos propósitos, as nossas expectativas embaixo do tapete e deixamos, vamos pagar os boletos, depois eu vejo o que eu vou fazer com essa minha vontade. Então, o que mais define um propósito é você olhar para o espelho, meu amigo, e dizer o seguinte: esse cara que eu estou vendo no espelho, o que ele quer? O que deixa ele com o olho brilhando? O que ele almeja? Poxa vida, nós estamos nessa vida para fazer isso, né? Ganhamos esse corpo, essa natureza de Deus, porque Ele esperava que a gente florescesse. Cada um de nós tem um tipo de flor para dar. Cada um de nós tem alguma coisa a render. Uns com mais elegância, outros com menos elegância, outros com mais palavras difíceis, outros com menos palavras difíceis, outros com coisas mais simples, outros com coisas mais complexas. Mas cada um de nós, todos nós, temos alguma coisa a florescer, né? A gerar. Então nós temos que estar atrás disso. Então viver com propósito é isso. Não perca os seus propósitos. E a velhice, ela acaba um pouco com os nossos propósitos, porque parece dar a impressão que o que já foi feito, já foi feito.
Isso era, gente, quando as pessoas, quem passava dos 50 anos, ficava assim, ó, daqui a pouco eu vou morrer. Uns demorava 30 para morrer, ou a maioria demorava 2 anos para morrer, morria com 52 anos, mas não mudava muito. Hoje não. Hoje todo mundo que chegou aos 50 anos já sabe que vai viver pelo menos 25 anos. Se vai viver bem ou mal, a gente não sabe, mas que vai viver, vai. Pelo amor de Deus, doutor Marcos, vou fazer 50 já em setembro. Então, você tem uma vida muito grande hoje, a expectativa de vida de quem chega aos 50 anos é para viver mais 30, 35 anos. Isso é uma coisa muito interessante, tem que olhar sempre. Imagina quanto que você pode produzir, né? Não simplesmente como um sacerdote, mas como pessoa, né? Porque são muitas facetas de um indivíduo só, né? Eu acho que talvez seja esse o nosso desafio. O nosso desafio, né, é preencher todas essas necessidades. Eu, por exemplo, como sou um médico, um professor, eu fico pensando, né, o que eu mais posso render? Né? Aonde eu posso mais render? Onde eu posso mais interferir na vida das pessoas e na minha própria vida? E principalmente nesse tempo que nós vivemos de Brasil, me parece, pelo que eu tenho visto nas pesquisas, está ganhando o primeiro lugar em nível de ansiedade do mundo. Sem dúvida. Nós temos aí um ritmo de estresse, né? Essa correria do dia a dia prejudica muito, com certeza, esse envelhecer saudável. Que dicas que o senhor daria, então, para a pessoa tentar reencontrar um ritmo mais saudável, mais feliz? Essa questão da saúde mental, psíquica é uma coisa importante, né? Você vê que nós temos que lembrar que o corpo humano, ele não gosta de ser maltratado, né? Quando ele é maltratado, ele não rende a mesma coisa. Quando você come demais, ou come de menos, ou come errado, eu não tenho a mesma disposição. Quando eu durmo demais, ou durmo de menos, ou durmo mal, eu não tenho a mesma disposição, a mesma alegria, o mesmo brilho nos olhos. Quando eu não treino bem o meu músculo, o meu coração, eu não tenho essa mesma disposição. Só que a gente já percebeu que o corpo humano precisa muito mais do que essas questões biológicas. Ele precisa também desse sentido da vida, que é outra coisa que faz diferença para a sua saúde emocional. E é isso que nós já falamos muito aqui, que a saúde emocional também precisa de conexões afetivas. Nós precisamos de conexões afetivas. O ser humano, ele vive do afeto. E aí a gente tem um problema que a gente limita muito o nosso afeto à nossa própria família só. Não é? Então a gente precisa se dar mais, para interagir mais afetivamente com as pessoas, com as amizades. Isso é uma coisa importante. A gente precisa olhar para essa mente e dizer o seguinte, que uma coisa é não fazer nada também é fazer bem ao cérebro, a hora do descanso. É importante. Não ser só ambicioso também faz bem para a questão da ansiedade. Agora, também ser muito folgado e não pensar no futuro também não vai fazer bem. Então, o corpo humano ele vai buscar uma coisa muito legal que é equilíbrio. Equilíbrio. Talvez a gente precise disso, equilíbrio na nossa vida, para que a gente busque o olho brilhando. O olho brilhando. Cada vez mais a gente tem uma noção errada do que é lazer. Lazer não é passar um mês de férias na praia e depois passar 11 meses trabalhando que nem doido, sem parar, sem relaxar. Ou pagando as férias. Pagando as férias, exatamente. Lazer é o que você vai fazer hoje à noite, a hora que chegar em casa, que você vai levar o cachorrinho para passear e você pode convidar a sua esposa para andar junto, para escutar uma música, para assistir um filme, não é? Lazer é você ir para num show de música que tem de forma gratuita em todos os lugares. Para lazer é você convidar alguém para almoçar na sua casa, que não seja simplesmente o seu filho, a sua nora, o seu irmão. Quer dizer, não é só a família que almoça em casa, amigo também almoça em casa. Lazer é isso. Lazer é você fazer uma boa leitura, né? Lazer é você ter fazer com que esse corpo tenha
todos os dias algum momento de relaxamento. Tá bem? E lazer não é só assistir uma novela, gente, porque muitas vezes a gente está assistindo a novela e não está interagindo, tá uma coisa muito passiva. Então nós temos que valorizar isso também. E assim encerramos o 3º capítulo da nossa retrospectiva. Foi um ano de aprendizados profundos e encontros que transformaram. Na semana que vem, teremos um novo encontro marcado para continuar revisitando estes momentos. Até lá! Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos.